Sejam bem-vindos ao Conversa Diversa. Vamos começar com um podcast aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Rogério Koja e junto com a minha esposa Priscila, a gente montou esse canal e eu resolvi trazer um podcast com amigos meus pessoais, um deles até já muito conhecido no meio, que é o Pimpolho, que tem o canal Pimpolholand. Dá um oi pessoal aí, Pimpolho. E aí, pessoal, boa noite aí, espero que estejam todos bem, tá? E vamos fazer aí um podcastzinho legal, falar de temas legais. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, viu? Muito obrigado aí. Isso aí. Também trouxe um amigão meu das antigas, o nome dele é Leonardo, mestre de RPG. Comecei a jogar RPG com ele quando eu tinha 14 anos. Desde então ele vem desenvolvendo uma história fantástica de um mundo chamado Minlurde, que ao longo dos podcasts, ou quem sabe ao longo aí do canal, vocês vão conhecendo. Léo também é professor, educador físico, faz um monte de coisa. Se apresenta aí, pessoal, Léo. Boa noite a todos. Vou usar as palavras do Luciano Pimpolho, espero que todos estejam bem. A ideia de participar desse podcast é justamente nós podemos tirar as camadas da cebola dos conteúdos. Vamos no núcleo do conteúdo, tentando nos desviar de emoções muito aguerridas que nos nublam os pensamentos. Caralho, obrigado, boa noite. O Léo, pra quem não sabe, o Léo tava jantando, mas você tava tomando sopa de letrinha, Léo? Era isso? Não, continuo jantando, tá? Agarrida, umas palavras que... Desculpa, gente, eu como dicionário e leio sinônimos e antônimos. Galera vai ter que escutar o podcast com um psicólogo do lado. Não, pega o Rose, dicionário Rose e vambora. Que nada, é só digitar aí na internet e blá blá blá. Bora! No conteúdo, porra! Ah, pode falar palavrão? Não pode? Claro, claro, pode. Pode. Aqui pode tudo, meu querido. Pode tudo. Não tem problema, não tô nem aí se o YouTube vai burlar, vai fechar, não tô nem aí. Eu tava conversando antes de começar o podcast com o... Gente, eu vou chamar o Luciano, o Pimpolho de Luciano, porque eu conheço... Quantos anos a gente se conhece, Lu? Uns 30, né? Você e o Léo, uns 30 anos. 30 anos a gente se conhece. Pimpolho, pra mim, cara, por mais que seja Dr. Pimpolho, mal-humorado do caramba, não tem como, é Lu, vai ser Lu. É Lu. A gente tava falando antes de começar o podcast um pouco sobre o Cavaleiros do Zodíaco. Ele assistiu o trailer, eu assisti o trailer, o Léo não assistiu o trailer, mas o Léo é um cara bem crítico, então ele consegue... Posso assistir agora. Ele pode assistir se quiser, mas ele consegue falar um monte de coisa. E pra quem não viu, eu vou deixar na descrição desse vídeo, desse podcast aqui, o vídeo do Pimpolho, dando a opinião dele sobre o Cavaleiros do Zodíaco. E aí eu já emendei falando, velho, eu acho que a maior cagada que eles vão fazer nessa vida é esse live action do Cavaleiros do Zodíaco. E eu concordo exatamente com o que o Lu falou. Dá uma explicação aí pra galera. Fiquei curioso agora. Por quê? Vamos lá. Primeiramente, de novo, boa noite, pessoal. A obra Cavaleiros do Zodíaco, ela é canônica, tá? É uma obra antiga, tem mais de 30 anos de existência, né? Ela realmente... Ela pegou um público muito fiel, porque anime pega sempre um público muito fiel, né? Eu acho que um dos públicos mais fiéis que tem hoje são de animes. Então a galera tem muito carinho por essa série, né? Então essa série ela tem que ser feita com toda a fidelidade possível. Toda, tá? Mas é uma adaptação, Luciano, Pimpolho. Não, adaptação nada. Para com essa besteira de falar que adaptação tem que ser algo que os caras tiram de um anime, tiram de uma HQ e cagam no cinema. Isso é desculpinha. Tem que fazer com fidelidade. Então você tem que colocar... A primeira coisa que eu vi no trailer, não tem os 4 Cavaleiros de Bronze. Só aparece o Seiya. Não tem o Shiryu, não tem o Yoga, não tem o Shun. Isso daí já é um pecado. Primeiro ponto. Tem muita gente que gosta do Shiryu, tem muita gente que... Você mesmo falou no vídeo que você gosta do Yoga, né? Exatamente. Então, assim, já tiraram os 4. O elemento principal, Cavaleiros do Zodíaco, já não existe. Só tem um. Porque não tem os antagonistas. Então deveria colocar ali, Cavaleiro, pronto. Cavaleiro do Zod, pronto. Do Zod, não, acabou. Primeiro ponto. Segundo ponto, fidelização na aparência dos personagens. Isso é primordial. Quem me acompanha em lives aí sabe que eu sou um crítico ferrenho desse tipo de coisa. Eu acho que você tem que copiar o que tá na HQ. Pronto, o criador fez aquilo, porque tudo se origina da HQ. Então, se o criador fez aquilo, tenha pelo menos o respeito de copiar aquilo, já que é sagrado.
Não façam que nem a Marvel fez aí com um monte de personagens. Bom, mudaram a armadura do Seiya, né? Completamente, uma armadura bonita, aquela de Pegasus, o capacete de Pegasus, fecharam, o cara parece um samurai, né, meu? Não, samurai. E a armadura parece de couro, não parece metal. Um couro com metal, toda sabe, armadura... Sabe o que lembra? Aquelas banded mail, sabe? A armadura de banda Sim, do sim. D&D. Parece isso, velho. Só que mais futurista, futurista. É feio demais aquela armadura. Uma armadura toda desmilinguida, feia. A do Ikki, mesma coisa. A magia da armadura do Ikki é o contraste de cores, né? O azul com prata e as penas da Fênix toda vermelha. Meu, botaram uma armadura toda negra do cara. Parece o Snake Eyes do G.I. Joe. Que aquele filme é ruim demais, hein? Falando nisso, a gente pode falar isso num podcast assim, mas Cara, é o final só do filme que vale a pena, né? Mas voltando... o Mitsumasa Kido, que é o avô da Saori, que na HQ e no anime ele é um senhor oriental, todo grisalho, botaram o Shanbin. Pra quem não sabe, é o Boromir do Senhor dos Anéis. Não tem nada a ver com o personagem da HQ. Não gostei, não. Pegaram a Fake Jensen, que é a Fênix Negra dos filmes do X-Men, pra ser uma personagem que ninguém sabe o que vai ser, então de repente vai ser um personagem secundário, que por causa da presença da atriz, vai ter uma importância diferenciada no E pra chamar público, né? Exatamente, outra cagada violenta. O Cassius, por exemplo, que é aquele cara que dentro do universo do CDZ, ele é o cara que disputa a armadura de Pegasus com Seiya. Então ele é um cara que é negro, grandão, cabelo branco, é um cara diferentão. Normalmente seria um cara mais ou menos com o porte do The Rock e uma maquiagem. Meu, colocaram um bichinho magrinho pra fazer o cara e não dá, tá ligado? Não dá pra você aceitar esse tipo de coisa. Uhum. Aí você pega a Saori, vamos nela, né? Eu esqueci o nome da atriz aqui, da Saori. Mas é assim... A Saori é uma menina que nasceu na Grécia, no santuário, e ela foi adotada pelo Mitsumasa Kido, tá? O que acontece? Ela segue alguns ritos orientais, por exemplo, como corte de cabelo. Ontem no podcast que eu participei, na live que eu participei, o cara me falou o nome do corte do cabelo. Eu acho que é reiki que chama, tá? Que é a franjinha. Porra, velho, não colocar a franja. Caralho, custa respeitar o pequeno detalhe do corte de cabelo da Saori. Ou se os caras não respeitam um detalhe tão pequeno desse, não vão respeitar nada no filme. Esse filme ele tem tudo pra ser uma tragédia. Eu já tô muito triste. Eu também acho que o filme não vai ser legal. A gente tem mais algumas coisas pra conversar durante o podcast, né? Inclusive, eu talvez não tenha falado isso pra vocês, mas se a gente mudar de tema automaticamente ou for levado para outro lugar, fica tranquilo porque a gente pode levar isso aqui como uma conversa de bar dentro das devidas proporções, né? Mas a gente vai falar talvez um pouco mais sobre D&D. Eu acho que o meu medo do filme do Cavaleiro do Zodíaco é o mesmo que eu tenho do filme do D&D, né? Que já foi colocado como um filme de ação-comédia. Sim. Entendeu? Então eu acho que exatamente por essas características que você tá falando e pelo que eu vi no trailer, o filme pode até ser bom, pode até ter um roteiro bom, pode até ter uma história boa, que não vai ser, porque você também acha que não vai ser, porque eles estão se baseando Onde é que eles estão se baseando? No 3D, no live action 3D que teve, que muda tudo no universo CDZ. Mas olha só, cara, a gente que joga RPG, é bom que a gente já vai pra esses assuntos, e aí o Léo já participa também, porque o Léo é o melhor mestre que eu já joguei na minha vida. Não, mas antes disso eu queria colocar 2 pontos aí sobre esses filmes live action. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: todo filme, infelizmente, ele é maculado pela indústria porque ele tem como prenúncio gerar lucro. Então, se o prenúncio dele não é o artístico apenas, onde o artístico não tem a intenção de gerar lucro, a ideia do artista é comover, motivar, chocar, trazer a discussão. E N, né? Se eu for falando aqui, é muitos objetivos numa proposta artística. Não deixa de ser um pensador o artista, né? Então, e o que ele quer é, acima de tudo, emocionar. Então, se eu tenho uma indústria que precisa desse lucro, e é óbvio que, como a gente está falando de capitalismo selvagem,
Nós estamos falando que quanto mais, melhor. Então não é assim, vamos imaginar que vamos ter um lucro de X. Não, eu quero o máximo possível. Então utiliza-se de formas técnicas que eles já sabem que vai dar um dinheiro. Então quando você põe por exemplo, tá? Um alívio cômico, é porque você quer, de uma certa forma, atingir certo público também. Quando você põe essa ideia do antagonista, você tem uma proposta de como ele tem que ser derrotado. Então, a própria indústria, ela já macula o filme. Isso eu já ouvi muita entrevista de atores que reclamam violentamente que a obra ela acaba sendo deformada. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, para a gente chegar nessa discussão que vocês estão, é que quando você pega uma obra e ela nunca teve live action, eu acho que primeiramente faça ela live action. A obra idêntica. Depois você pode brincar com a obra misturando ela. Agora, não tem criatividade. Se apoia em algo que já foi feito e aí quer modificar tudo, eu não concordo. Como primeira obra, vocês me entenderam? Sim. Não... Sim. Você entende? Por quê? Porque você macula... Se algumas pessoas tiveram a possibilidade de ver Cavaleiros do Zodíaco e as outras só vão ver no cinema, então que pelo menos tenha honra e use a obra. Mas também aí cai por terra o que eu falo, porque o próprio autor vende a obra. Sim. Sabendo que ela vai ser arregaçada pela cultura do momento. Você pega o Game of Thrones, que acho que é o maior marco disso, né? Quando o cara lá vendeu a obra, que ele não tinha feito os 2 últimos livros, e a HBO fez o que quis. E ele não pôde falar nada, e só a única declaração que ele deu foi que ele ia fazer diferente, que não era aquele o final que ele tinha planejado. Não, tudo bem, mas ele vendeu. Então, o primeiro que se prostitui aí, me desculpa, é quem vendeu a obra, já sabe que ela vai ser alterada. Vamos lá, pera lá. Não, mas calma lá. A gente tem que também estar pé no chão, Léo. O que o cara faz? O cara não vende a obra, ele faz o quê? Ele faz o filme? Ele não pode vender a obra, não, mas pelo menos ele coloca, eu quero desse jeito mesmo que eu ganhe menos. Pronto, então o vender a obra, tá? Infelizmente te impossibilita de apitar. Não existe contrato. Porque você não vende a obra, você vende os direitos autorais. Não tem. Tem formas de você amarrar contratos. Léo, a gente teria que ter um advogado aqui no podcast, um advogado foda pra falar isso, sabe por quê? Não, Johnny, mas qualquer contrato você mexe ele como você quer. O Neil Druckmann acabou de sofrer isso com o The Last of Us, velho. É verdade. Ele acabou de sofrer isso. Mas você vai falar que ele foi enganado? Não. O jogo mais famoso da história, eu acho que é o jogo mais famoso que tem junto com o Diablo. Sei lá. Deve ser com Counter-Strike, ele deve estar no topo lá, tá? Esse jogo foi completamente mudado pra série e ele não pôde apitar nada, visto que ele vendeu. Mas ele não foi enganado. Ele vendeu sabendo, ele leu o contrato. Então, só que o contrato, lá ninguém vai fazer isso. Sabe por quê, Léo? Porque quando você compra um produto, imagina que eu tô te vendendo um carro, velho. Você tá comprando meu carro, só que eu ponho ali, olha, eu tô te vendendo um carro, mas você não pode andar mais de 80 por hora. Você fala, não quero comprar seu carro, amigo, porque eu quero andar mais de 80 por hora. Uhum. Isso não existe. Então o que você tá falando é uma utopia, ninguém vai fazer isso. O cara vende a obra e o outro, ele vai na boa fé, ele acha que tudo bem, então, mas vamos ficar na teoria. Já vendeu a obra, já saiu da mão dele. Mas o caminho natural é esse, velho. É o cara criar uma obra de sucesso e vender. Mas hoje em dia, mas você sabe que o diretor vai querer pôr a mão, vai querer mexer. O ator também já teve atores que querem alterar a obra e acabam sendo ou demitidos ou não vêm pra segunda temporada. Então... Eu vou te falar... Eu tô querendo ficar na teoria aqui dessa proposta. Não, tudo bem. A obra já sai alterada, cai na mão da indústria, é alterada até por algoritmos que sabem que vai ganhar o dinheiro. Eu ponho desse jeito, eu faço o herói cair assim, eu mudo a armadura assado, já prostitui a obra. O que me irrita mais é assim, como falta criatividade no mercado e a indústria é fechada, não permitindo pessoas... Sabe, a pessoa ali do Agreste que criou uma obra da hora não chega, às vezes, na mão do cara. Você fica pegando coisas que já foram feitas e, chacoalhando, misturando. Ok. Eu acho leviano.
Eu acho o seguinte, ó, eu vou um pouco na sua linha no sentido de fidelidade, tá? Eu acho que assim, hoje o que tá acontecendo, as mudanças são muito agressivas. Então os caras compram a obra e realmente mudam tudo. Isso é horrível, tá ligado? Concordo com você. O grande problema é que os caras estão no mato sem cachorro, porque você cria uma obra, faz o sucesso e você quer vender ela. É o caminho natural. E meio que tá fadado a ter mudanças. O problema é que nem eu vou repetir, o problema é que as mudanças são muito agressivas. Você pega a mudança hoje, por exemplo, do Cavaleiro Zodíaco, a gente tá falando de um monte. A gente tá falando de um senhor oriental que virou um ruivo. Uhum. A gente tá falando da personagem principal, que é a encarnação da deusa Atena. E ela não parece nada com a Atena, com a Saori. Não, ela tem o cabelo roxo. Exatamente. A gente tá falando de um nome do... Qual é o nome do filme? Saint Seiya, Cavaleiro do Zodíaco. Só tem um Cavaleiro do Zodíaco, faltam 3. Quer dizer, as mudanças vêm muito agressivas. E nós que jogamos RPG aqui, a gente gosta de uma fidelidade não só daquela criada já. Porque a criada já é meio que obrigação, mas a gente gosta de uma fidelidade meio que uma liberdade poética que a gente tem. Por exemplo, vamos lá. A gente joga RPG, Léo. Você quer fazer um brutal, você quer fazer um ogro no seu jogo. Como é que tem que ser o ogro do seu jogo? A gente imagina que tem que ser um bicho grande. Um bicho ali 2,5 metros, né? 250 quilos, as veias tudo saltada. Isso é o estereótipo de um ogro, entendeu? É esse tipo de coisa que a gente... Esse senso que a gente tem, o cinema não tem mais. O cinema tá desvirtuando tudo. O cinema não tá tendo bom senso. Ele não quer o estereótipo que a gente tá esperando ou tá querendo. Exato. E ele muda pra querer chocar, ele muda pra querer causar, ele muda pra gerar problema. A gente tá falando de jogo, então é fácil eu falar desse jeito que eu tô falando. Agora vamos falar de cinema. Quando você faz um filme, por exemplo, D&D, Dungeons and Dragons, existem alguns atores que são cartas marcadas pra ir pra um filme desse. Não tem o que pensar. Por exemplo, o Boromir, que tá no Cavaleiro Zodíaco, é um cara que sempre vai ser bem visto em qualquer filme medieval. Porque ele atuou muito bem como Boromir. Por exemplo, o Dungeons & Dragons, sabe qual que é um ator que tá no Dungeons & Dragons? Hugh Grant, velho. Me fala uma coisa, velho. O que o Hugh Grant tem que estar num filme medieval, parceiro? Ele não tem nada a ver com esse universo, meu. O cara fez filme de comédia romântica a vida inteira, bicho. O cara é um inglês com sotaque, cara. Entende esse tipo de coisa? Será que não tem um ator e o papel dele dentro da trama é um papel importante? Puta, será que não tem ninguém melhor pra colocar? Pra caracterizar um ator mais caracterizado? Mas se é comédia, como vocês estão colocando, vai ser comédia esse Dungeons & Dragons, então coloca o cara. Não, mas o princípio de ser comédia Dungeons & Dragons não quer dizer que o cara tem que ser um comediante. Eu tô falando do estereótipo. O Hugh Grant é um cara inglês. Ele não tem nada a ver com filme medieval. Imagina que a gente tem um elenco inteiro de Senhor dos Anéis ali pra poder pegar um ou outro ator que tão caracterizados com esse ambiente medieval. Entende? Por exemplo, o ator principal do Dungeons & Dragons é o Chris Pine, né? Porra, velho. Entende, meu? Puta, Luciano, você tá viajando, cara. Caralho, meu cara é um bom ator. Não tô viajando. O Chris Pine não tem nada. Aí eu já vou ferrar a discussão, porque eu vou falar assim. Vou ferrar a discussão, vocês vão me cortar agora. Vambora. Não. Na minha singela opinião, os atores deviam ter um tempo de vida. Ou seja, eu não aguento mais ver Tom Cruise. Eu não aguento mais ver Chris Pine. Eu não aguento mais. Dê chance para outros atores. Os caras já fizeram um monte de filme, já ficaram ícones em alguns papéis. E eu não consigo ver mais uma mudança artística na interpretação deles. Eles parecem aí você tá falando... esquetes de si mesmos. Mas é que o problema é que assim... Eu consigo ver Tom Hanks, desculpa, tentando de todo jeito ser um novo ator em cada filme que ele lança. Mas eu ter o Chris Pine com a mesma piadinha, eu vou ver o Capitão Kirk. Sim. Então, mas vocês estão me entendendo? Aí, mas o problema é que nós três... Aí é aquilo que eu falei. Nós três... Foi o Chris Pine que vai dar 1 milhão. Nós somos um ponto fora da curva. A gente tem que ver isso, né? A gente não quer isso. Agora, quantas pessoas querem isso? A gente vai saber na hora que vier a bilheteria do filme. Porque elas querem ver o Chris Pine, entendeu? Porque estão acostumadas com o ator. Não, pode ser não. O Homem-Formiga no Quantum Universe não foi um lixo de bilheteria? Não tá que sendo... louco, né? A gente já tudo pra ser muito da hora. Mas o Masters of Universe, vocês estão falando, é do Dolph Lundgren, é isso? Hã? Master of Universe, o
O Lu tá associando direto com o He-Man, o Léo, que você falou. Sim. Não, mas você falou disso? Nem ouvi Não, isso. é que ele tá associando com o He-Man. O Léo tá falando Master do Universe, do Homem-Formiga, do universo da Marvel. Tá, Deveria entendi. ser muito louco. Marvel Universe, tá? Entendi. Tinha tudo pra ser muito louco. Não, mas então, cara, como uma fase 4 da Marvel veio muito estragada, é difícil você arrumar toda essa má lembrança num filme só. Tá bom. Porque se você pegar, olha lá, vamos analisar o Homem-Formiga. O Homem-Formiga, a gente sabe que o que acontece ali, eu vou ter que falar isso, eu vou ter que falar e todo mundo me conhece. Tem a porra da lacração no filme, tem a porra da representatividade no filme. Quando você coloca a Janet Finn como a pessoa, a alfa, a mais inteligente, e você deixa o Hank Pym, que segundo a escala da Marvel, é o segundo cara mais inteligente do universo Marvel, já tem um erro grotesco aí. O Hank Pym não pode ser um cara ali coadjuvante. Ele é o cara inteligente ali. Ele é o cara que fez a armadura de todo mundo. Ele é o cara que faz uma equação em milésimos de segundo. E a Michelle Pfeiffer, que faz a Janet Finn, que é a esposa dele, a Vespa original, ela parece ser muito mais inteligente que ele. E não é, cara. Então é esse tipo de detalhe que eu falei, puxando o assunto até por causa Não entra em lacração, que aí a gente vai parar. Se você fala de representatividade, que nem assim, ó, a pessoa está com fome, vamos levar ela num restaurante chiquérrimo. Não, peraí, cara. Vamos levá-la para comer rápido. Então, você fala em representatividade, para mim, a representatividade começaria antes, com a necessidade maior lá atrás. Vamos representatividade, primeiro, indivíduos com deficiência. Segundo, eu não quero mais representatividade de gente bonita. Eu quero ver gente comum no cinema agora. Eu quero ver a pessoa que não é bonita. Eu quero ver a pessoa que é obesaça. Eu quero ver pessoas comuns que a gente vê na rua. Eu quero parar de ver gente linda e maravilhosa, porém LGBT, bababá. Não. Então, se a gente vai falar de representatividade, vamos começar do começo. Porque a pessoa ter 2 braços, 2 pernas e ser homossexual não representa. Eu quero ver a pessoa, então, sem as 2 pernas. Aí eu tenho representatividade. Não, eu sou agressivo nessa discussão. Não, sim, você... Então, mas... Aí pode pôr o homossexual e o trans? Lógico, mas primeiro eu quero as pessoas comuns. Só que a gente foge um pouco do tópico do que a gente tá falando. Quando você estraga uma obra pensando nesses detalhes ideológicos, aí é que começa o erro. E a fase 4 da Marvel foi toda assim. E a fase, o CDZ tá sendo assim. E a gente pode falar de inúmeras coisas que estão sendo assim. Por exemplo, você comentou do alívio cômico. Esse filme do D&D, esse Dungeons & Dragons aí... O Luciano já assistiu até a metade, o Léo. Assisti até a metade desse filme, é só alívio cômico. E vai ficar que nem o Thor. Exatamente. Exatamente. O meu parece medo, que eu de retardo mental. O meu medo é que ele fique igual ao do Thor, cara. Eu me sinto um trouxa vendo esse filme do Thor, porque cadê a seriedade? Exato. É tanta piada que eu começo a achar, sabe o quê? Que os super-heróis tiram com a nossa cara. Por exemplo, você pega o mitologia nórdica, o Thor, é o mais casca-grossa que tem. O Thor, ele é mais casca-grossa que o Odin no sentido de personalidade. O Odin é mais apaziguador. O Odin é o grande pai, né? É o pai de todos, então ele abraça todos. O Thor não. E Zeus? Não tem a sabedoria ao seu lado? Não. Então, o Zeus parece um imbecil. Não, o Zeus parece afeminado. Ele anda que nem bailarina, puxando a... Não, mas até aí tudo bem. Ele poderia ser assexual, ele poderia ser bi. Até aí não tem problema. Não. Tem problema porque Zeus é caralho. Não, tem problema. Tem problema porque Zeus... Poderia ser. É um deus... Não, poderia, Johnny. Aí é a sua liberdade poética. Zeus não é. Pronto. A gente tá pegando mitologia grega. Poderia você vai ficar no purismo seu, mas tudo bem. Não é purismo. Você pegar todos os livros, enciclopédias de mitologia grega, Zeus não é afeminado, caralho. Não, Zeus tudo bem, ele é heterossexual. Isso, muito pelo contrário. Zeus é o cara que chamam de talarico. Foi o primeiro talarico que teve. Ele pega o meio dos outros, velho. Então, não, é verdade. As histórias dele, eu não vejo ele indo pra cima de qualquer... Então, assim, exato. Então, por causa de
pautas ideológicas, todos os personagens ícones hoje do universo geek estão sendo agressivamente mudados. Isso me irrita. Mas não tá tendo muito sucesso pelo que tá aparecendo, então eu acho que essa contracultura vai acabar logo mais com o surgimento da contracultura. Então, sim, eu espero de coração. Porque nós estamos vivendo um momento, Johnny, as culturas elas nascem, têm seu apogeu e morrem, não tenha dúvida, isso aí não é para sempre. Concordo, espero de coração. É só lembrar do que a gente vivia anteriormente. Espero muito. Não é para sempre. Então, mas eu concordo com você. Se você pega um roteiro e tem que modificar ele para incluir esse tipo de situação... Exato. Poxa, meu amigo, faltou a criatividade, né? Quer ver um filme... Olha, você quer ver como é isso que tá meio ruim hoje no cenário? Porque tem filme que a maioria dos filmes os caras estão lacrando e estão indo pro buraco. Estão ficando longe daquela projeção de lucros, né? O único filme da fase 4 da Marvel que deu dinheiro pra caralho foi Homem-Aranha, que não tinha como dar errado. Um crossover com os 3 caras da história do Homem-Aranha. Mas Homem-Aranha não tem como dar errado. O Homem-Aranha é o terceiro reboot que estão fazendo? Mas o 2 não foi muito bem. O 2 lá que teve o mistério, né? Que foi um mistério todo modificado também. Foi. O Jake Gyllenhaal era o ator, é um ator chama muita gente, mas foi uma história mediana, não deu muito certo. O Príncipe da Pérsia. Só que aí fizeram agora o crossover aí com o Tobey Maguire e com o Andy Garfield. Não, eu não assisti esse, mas eu tô ligado que os caras aproveitaram os memes, os caras foram muito inteligentes, muito felizes. Tudo, mas velho. Esse foi o único filme Porque foi um filme feito realmente pro fã. Exatamente, é um Isso filme que os caras não se ligaram ainda. Faz pro fã que estoura. Não, eu tenho que usar o algoritmo. Mas é isso que a gente tá falando do Cavaleiros do Zodíaco. Os caras talvez não estejam fazendo pro fã, entendeu? Porque o fã quer ver a armadura do Pegasus com aquele colã vermelho, entendeu? Não precisa ser o colã vermelho. Os caras podem até mudar um pouco da estética, mas manter a essência da armadura. Que nem ele tem o capacete fechado? Não, é capacete aberto, caralho. Exato. Não, ninguém tem o capacete fechado, caralho. Eu, como fã, quero ver os caras falando golpe. Meteoro de Pegasus. Eu quero ver o Shiryu, velho, quebrando a armadura da galera. Exatamente. Cólera do dragão. Eu quero ver pó de diamante. Eu quero ver isso. Falando nisso, tem um desenho. Agora eu não sei qual artista japonês pegou os X-Men. Não, pegou a Marvel e começou a fazer vários desenhos. E ele acabou incluindo alguns heróis japoneses no meio, óbvio. Sim. Mas quando você vê um desenho feito por eles, e aí você pega lá, por exemplo, os Inumanos. Cara, você tem que ver aquele raio negro na mão desse desenhista do anime, do desenho do... O raio negro, ele não para de usar o poder dele. Anime ou mangá? Só que de várias formas. Anime, porque é um desenho. Tá bom. Várias formas ele usa. E todos os heróis estão usando seus poderes ir pra cima e pra baixo e pra cima. Ou seja, explora-se os poderes, explora-se os powers stun, né? Sim. Você fica maravilhado com aquilo. Agora, eu prefiro ver um super-homem que salva o mundo inteiro e só no final eu descubro que ele é homossexual e eu falo, porra, da hora. Do que eu ver um super-homem que começa dando beijo na boca do outro. Ou seja, peraí, o enredo é esse? O enredo é eu ver ele dando beijo ou o enredo é eu ver ele como herói? Então, cara, então é isso que vai queimando, fora o purismo, fora essa ideia. Aí eu vou te contar uma coisa ruim. Primeiramente, Johnny, quando você coloca esse tipo de característica num super-herói, e pra mim é uma característica completamente inútil, né? Pra quê? Essa é a minha pergunta. Simplesmente você tá suscitando um barulho no público que é mais barulhento, que são os militantes, né? E, obviamente, essa característica passa a ser a primária do super-herói. Então, vamos lá. Jonathan Kent é o filho do Superman, já tem desenho dele nas HQs, dizem que ele é bissexual, o que é uma mentira, porque ninguém tem coragem de falar o que ele é. Ele é homossexual mesmo, ele tem um namorado, caralho. Bissexual tem um namorado, uma namorada. Gosta de homem e mulher. Se tem um namorado, é homossexual. Então, eles são covardes e não falam que ele é homossexual, não sei porquê. E aí, justamente, quando você coloca essa característica no super-herói, você inutiliza todas as outras. Então, veja bem, o Jonathan Kent, ele é um homossexual, né? Militante, ele é defensor das minorias, e você esquece que ele é o cara mais poderoso da Terra. Ele racha a Terra ao meio.
se ele quiser. Ele acaba com a humanidade se ele quiser. Olha que engraçado. A maior característica do super-herói Superman fica abaixo dessa característica Perfeito. que é própria da militância. E sempre Sabe vai qual é ser. a conclusão que a gente vai chegar no final desse tema? Militância fica abaixo. Falta criatividade. Falta criatividade. Se você parar pra pensar, tramas falta e criatividade. tramas. Porque se você parar pra pensar, você tem super-heróis que sempre contaram a vida. Você pega o Homem-Aranha, quantos quadrinhos não são ele falando, porra, meu, e a prova, e a Mary Jane, e agora eu preciso tirar fotos, sei o quê. Pega o Demolidor, caralho, preciso ir lá advogar pra tal pessoa, não sei o quê. Pega o Punisher, minha família, bababá. Tem vários heróis que têm a vida, é mostrado. Até o Homem de Ferro, né, do jeito escroto dele, a vida. Sim. Só que você nunca esquece que o cara é o super-herói. Uhum. É que na verdade, assim, a gente tem que. Na hora que a gente tá falando aqui, puta, é da hora falar esse papo, porque esse papo ele vai mudando rapidamente, é da hora. Meu, a gente tem que falar assim, ó, cara. Quando a gente fala do Homem-Aranha, é difícil falar do Homem-Aranha, porque ele é o termômetro da Marvel. Homem-Aranha é o termômetro, é o mais importante da Marvel. É o mais Homem-Aranha é o importante. super-homem da Marvel. Não, o Não, Homem-Aranha é a não, galinha não. dos ovos de ouro da Marvel. Exatamente. Qualquer coisa que fizer do Homem-Aranha vale. E eu acho que da DC não é o Superman, é o Batman, tá? Eu também acho que é o termômetro da Batman. DC é o Batman. Também tá? acho que é o É o Batman. mais comercial. E assim. E eles têm estão um universo- querendo agora que o Coringa seja, né? Eles têm um universo próprio, na verdade, né? O Homem-Aranha, tanto o Homem-Aranha quanto o Batman, ele tem um universo próprio. Se você tirar ele, tira o Homem-Aranha dos Vingadores e tira o Batman da Liga da Justiça, eles têm um mundo próprio, cara. Sim. Um mundo próprio, cheio de inimigos. É maravilhoso isso. Então eles são os termômetros. A Marvel, tanto a Marvel quanto a DC, eles souberam aproveitar bastante as duas figuras, tá? Eu não acho que nenhum dos dois foram bem feitos. Porém, o Homem-Aranha da Marvel, ele se aproxima mais do que eu acho que é o Homem-Aranha, porque eu leio pra caralho Homem-Aranha, do que o Batman da DC. Nenhum Batman feito até hoje pela DC é realmente o Batman. Eu sei que a galera que tá ouvindo aí vai ficar nervosa comigo. O Batman do Chris Bale, pra mim, é horroroso. Esse Batman do Christopher Nolan é um lixo pra mim. Meu, quando eu falo isso em live, todo mundo me xinga. A única coisa que presta, as únicas, né, coisas que prestam dos 3 filmes do Christopher Nolan é o Cillian Murphy e o Heath Ledger. Um como o Espantalho e outro como Coringa. Perfeito. Tirou os 2 personagens desse filme, fica um filme xoxo. Não, eu vou discordar de você no seguinte ponto. É aquilo que na minha singela, única e simiesca opinião. Quando você pega uma obra pura e você põe ela live action, eu colocaria que a primeira vez tem que ser pura. Depois você pode ficar criando, né, multiversinhos da obra. Então, pra mim, esses Batman são visões de um personagem que já tá mais do que explorado, na minha opinião. Mais do que, tanto nos gibis, tanto anos e anos de edições, e nos filmes. Lá de trás, né, com aquele que foi o abutre do... Qual é o nome daquele ator que foi o primeiro Batman? O Michael Que vai Keaton. voltar agora no Flash? Michael Keaton. Então, já foi explorado ali, aquilo lá, volta pra cá, volta pra lá. Gostava dele, hein? De Batman. Aquele bicão que Talvez ele fazia. por ter sido o primeiro, que foi o que Sim. você teve a experiência no cinema, entendeu? Sim. Mas assim, essa é a única parte que eu falo, poxa, primeiro respeita a obra, depois brinca com ela. Mas aí eu entendo que o Luciano fica chateado, mas eu fico chateado com o autor. Quando vende a obra, sabe que ela será prostituída. Então é a forma que muitas pessoas que nunca viram a obra do cara, como o Cavaleiro Zodíaco, vai ver agora. Então vai acreditar que no Cavaleiro Zodíaco não tem vai ter o Shiryu? Ou não vai ter? Então, mas aí que tá. A obra hoje, Johnny, eu considero, por exemplo, Chainsaw Man. Manja? Essas coisinhas mais... Como é que a gente fala, velho? Mais private, né? Tá bom. Cavaleiro Zodíaco, os personagens da Marvel, o personagem da DC é domínio público, Johnny. Ariel é boa. É domínio público já era. Domínio público, da hora. Não, mas a ideia eu entendi o que ele quer dizer. Você entendeu, velho? É um bagulho tão divulgado, já era, não tem mais controle. Hoje, tudo bem, o Kurumada, que é o cara que criou o Cavaleiro Zodíaco, ele já não tem mais domínio sobre o Cavaleiro Zodíaco. O bagulho virou um label, entendeu?
Hoje quem comprou, o estúdio que comprou vai fazer o que quiser. E o estúdio, ele vai vacilar em algumas coisas, isso é óbvio. É óbvio. Tanto que tem história do Prólogo do Céu que eles vacilaram. O Prólogo do Céu é uma série que era a continuação da saga de Hades. E eles cagaram tudo, tá? O grande problema dos estúdios é que eles estão... Não é só a mudança, eu entendo liberdade, poética, eu entendo essas bostas tudo, eu entendo. O Leda fala isso pra mim toda hora. Mas estão virando do avesso, é isso que quer dizer. Exatamente. Eu concordo com você. Exatamente isso, A galera não tá tendo a mão. Cria a sua historinha. Você quer Põe ver sua que nem... cabeça pra pensar e cria a sua história. Agora não pega o negócio e transforma, Cavaleiro de Pegasus, daqui a pouco é Cavaleiro do Jeg. Isso. Transforma o negócio. Não, que nem você Jeg voador! Cansativo. Que nem você falou agora. Puxa, tem vários personagens excessivamente explorados. Existe um personagem explorado da forma correta. Por exemplo, Homem-Aranha. Ele é explorado da forma correta. Você sabe a dor do Peter Parker. Me lembro do Homem-Aranha. Me lembro... Era uma série de TV. Nossa, eu adorava essa série. Lembra disso? Que o cara era aquele bonitão, que era o fotógrafo? Eu adorava essa série. Ele demorava meia hora pra subir a parede, porque ele parava, armava, ficava ali, e de repente a gente... Mas pra você ver, olha que engraçado, o Homem-Aranha ele foi excessivamente explorado e bem explorado. Você sabe por que o Homem-Aranha hoje é responsável? Porque um dia ele foi irresponsável, o tio dele morreu. Você sabe que o pai dele largou ele, você sabe porque ele tem poder, você sabe que ele é um nerd muito inteligente, você sabe tudo do Homem-Aranha. Você sabe por que ele é apaixonado. Exatamente, você sabe muito. Ficou claro pra você que é o Homem-Aranha. O Batman não. Batman não. Todo mundo que vier debater isso comigo vai tomar nó. O Batman é mal explorado, sabe por quê? Ninguém nunca se perguntou, por exemplo... Bom, primeiro, ninguém sabe que o Batman é esquizofrênico. O Batman sofre de esquizofrenia, cara. O Batman não dorme de noite. O Batman tem que tomar remédio. O Batman é psicótico. Por que o Batman é tão inteligente? Alguém já se perguntou isso? Porque o Batman é nível inteligência... Hank Pym, velho. Não, ele é absurdo. Ele é o mais inteligente da DC, deveria ser. Junto com o Lex Luthor. São os dois. E o Marciano também, se não me engano. Exato. Então, por que o Batman é tão inteligente? Alguém já se perguntou? Por que não mostram isso, então? Eu tenho uma pergunta pra te fazer que você não vai ficar muito feliz. Posso fazer? Pode. Se a Batcaverna ela é tão secreta, como é que quem construiu ela? Morreu? O Batman. Não foi o Jarvis. Não. O mordomo dele. Não, foi o Batman. Foi o próprio Batman. Como? Olha o tamanho daquilo. Aquilo você precisava de milhões de operários pra construir a Batcaverna, que é aquele corredor dele que sai na cachoeira. O Batman tem todo o aparato pra fazer aquilo, ele tem tecnologia. O Batman Entendi. Não respondeu muito, mas tá bom. Deixa a caverna não é lá. Responder. O Batman ele é muito inteligente, ninguém nunca se questionou por que ele é tão inteligente. E é óbvio porque ele é superdotado. O Batman já nasceu com QI. Então é muito legal você, por exemplo, num filme do Batman, mostrar ele criança. Vamos lá, 13 anos. Daqui a pouco vem o Alfred e parabeniza. Mestre Bruce, parabéns, você entrou na faculdade. 13 anos. Você fala, caralho, esse cara é superdotado. Entendeu? Por que ele é tão bom em esportes? Não precisa ser tão exagerado assim, né? Sabe um outro que eu acho superdotado? O mordomo dele. Me desculpa. Todos os filmes... Sim, ele é muito O mordomo dele é praticamente um trabalho escravo. Ele faz tudo. Ele mexe nos computadores. Ele é o man in the chair do Batman e absurdamente inteligente. E tá acordado durante o dia e durante a noite, né? Eu queria ver uma HQ só do mordomo. Pode até ser exagerado o que eu falei, mas a gente tem que construir o Batman desde o começo. Não, eu entendi. Ver Mestre Bruce, parabéns, e equação de primeiro grau, tipo, uma criança, entendeu? X é igual a... Não é equação, mas, por exemplo, chegar ali, por que ele é tão forte fisicamente? Porque ele nesse negócio é um refúgio pra ele foi pro esporte. Só que como ele é um cara ele é meio psicopata, o esporte dele não é coletivo, então você nunca vai ver o Bruce jogando futebol, velho. Você vai ver ele fazendo musculação. Luta livre, Exato. Exatamente, é isso que os caras têm que explorar. Botaram o do Nolan lá, ele naquela guilda de ladrões? Não, isso é uma história muito pra frente quando ele vai pra Liga das Sombras. Tá. Ligado? Que ele conhece o Ra's al Ghul. Isso porque a gente ia falar de Cavaleiros dos Zodíaco. Mas tem tudo a ver. Da hora, tá da hora. Tem tudo eu quero falar do Fênix. Então, tem tudo a ver, sabe por quê, meu?
porque eles estão mudando muito, é muito agressivo. E no Cavaleiro do Zodíaco, ele entrou, infelizmente, nessa onda de mudanças agressivas, como foi a do Namor. O Namor parece um gerente de biqueira do Narcos. Gordinho, cheio de pneu. O Luciano, O Namor tinha que ser um oriental, na minha opinião. o Luciano, ele não conseguiu engolir esse namoro até hoje. Não, é mas o muito Namor, ele engraçado, ficou... velho. Eu não vi. Eu também não vi, gostei. Eu não gostei. Eu vi. Eu também não Ele gostei. foi Eu um bom assisti o ator? filme. Ele era um bom ator? Não. Aí quebrou. Aí já. Não. O cara era ruim. Meu A problema, aparência dele tava ruim. meu problema é justamente isso que o Léo falou. Ele é um bom ator? Foda-se se é um bom ator. Tem que ser parecido, caralho. Se é um bom Mas ator, aí eu discordo. Se ele é um Você bom discorda? ator, ele emociona. então coloca o Danny DeVito pra seu namoro, caralho. É um bom ator. Porra. Porra, uma boa ideia sua, porque ele pode ser o homem tartaruga marinha. Caralho, velho. Tá de É um novo brincadeira. poder. Tá de brincadeira. Não importa se é bom ator, meu. Não, Tem mas bons aí você atores chutou que o pau, parecem. né, Diego? Caralho. Porra, velho. Caralho. Ai, velho do céu. Ô, gente, tem que explicar pra galera que eu chamo o Luciano de Johnny e o Luciano me chama de Johnny. Tá bom, Johnny. Eu acho que uma você já coisa acabou de bem- explicar, Johnny. acho que eu já- O Johnny viaja com esses bagulho, mas emociona. Caralho, então pega o Tom Hanks, pronto. Eu sabia. Porra, se o Tom Hanks fizesse um bom namoro, eu ia bater palmas pra ele. Não, eu te ia bater. Mas já em tô você. cansado dele também. Por exemplo, ó, você quer ver? Já Ó, deu. eu vou colocar isso daqui de uma forma. Primeiro, os caras estão vacilando na hora de pegar a fidelização do personagem. Pega o mínimo, um parecido. Existem inúmeros atores parecidos com o próprio Namor. Não pegaram. Pegaram justo o que parece menos. Ele parece justamente o cara que saiu direto do seriado do Narcos. É, ele parece o cara do Breaking Bad. E somado a isso, os caras mudam completamente o personagem. Isso me deixa muito fodido. Ah, mas se ferraram. Ó, não foi boa. Foi Sim. boa as bilheterias do Pantera Negra 2? Você citou um aí que é muito fato, o Raio Negro. Bom, o Raio Negro, velho, pra quem sabe o que é esse cara, ele é líder dos Inumanos, ele mora na Lua, esse cara tem super força, super velocidade, poder de absorção, Não, é absurdo. e o grito é do absurdo. cara é supersônico, que mata no grito, ele mata É no grito. absurdo. E o cara é um líder, velho. Não, e o grito dele é direcionado, viu? Quando ele quer. Exato. Agora eu penso assim. E ele é imune ao grito. Agora já amarrou um negócio que me deixa maluco. Aquela morte Exatamente, já ia falar dela do agora. Illuminati é típico de cara que nunca leu uma HQ fazer um negócio daquele. Nossa senhora do céu. O cara nunca leu uma HQ Não, fazendo nunca. um negócio daquele. Jamais. O cara jamais. Matar o Homem Fantástico, o cara mais absurdamente inteligente. Ele já teria um... Ela mexeu a cabeça de lado, ele já aperta o botão, cai uma jaula anti-magia dela, magia morta. Sim. É absurdo a forma. Foi uma coisa assim... Não, na sério? verdade, Foi tipo do assim, jeito- sério? do jeito que criaram. Colocasse o seu João dos churros na então pra ela matar, que era mais Não, fácil. na verdade, o Tony Stark já criaram ele tão bombado no universo. Aí é que tá. Uma coisa chama a outra. O Tony Stark ele foi criado completamente diferente do que ele era HQ. O Tony Stark ele tem uma inteligência dentro do universo Marvel, na figura do Robert Downey Jr., algo surreal. Então, pra você fazer um cara mais inteligente que o Tony Stark, mediante o que a gente viu, você vai ter que ter um cara que ele tem sinapses do futuro, que seria o Red Richards. Ele Mas prevê. também de viagem prevê no o que vai tempo acontecer. viagem no tempo e multiversos eu era acho- coisa normal pro Quarteto. Ô, Johnny, Quarteto Fantástico, eu amava amo o Quarteto Fantástico, né, do Gibi, porque eles não pareciam, eles eram heróis, mas eram heróis já galácticos. Eles viajavam Era da o hora. universo. Não era uma coisa assim, só na Terra, só Nova York, toda hora é Nova York, toda hora Nova York sendo destruída, a Terra sendo... Eu não aguento mais esse plot. A Terra será destruída. Puta, que plot chato. Dá vontade de falar, destrói logo, porque alguma hora ela vai ser destruída, né? De tanto plot que destrói a Terra. O que eu gostava do Quarteto Fantástico? Não, é cansativo. Quando começa assim, o planeta Terra pode ser destruído. Já que não quero mais ver o filme. Porque eu falo, meu, de novo? Então, o Quarteto Fantástico eu amo, porque eles eram, acima de tudo, exploradores. Se os caras conseguirem fazer um Quarteto Fantástico que é explorador de galáxia, Nunca moleque, farão. aí Nunca eles farão. são os super-heróis do universais. Aí Já você é louco. vão tentar um terceiro reboot, hein?
Mas o primeiro filme do... Eu gosto do primeiro, que bonitinho, tem o Chris Evans, né? agradável, ele é gostoso. Eu gosto muito dele como Tocha Humana. Não, eu acho ele muito bom como Tocha Humana. gosto. O Coisa, eu adorei aquele ator do Coisa. Tem tudo a ver com Eu Coisa, acho que todos são muito característicos do gibi. Você Ficou você bem tem que legal. concordar, Lu. Eles O quê? lembram do gibi, o primeiro Quarteto Fantástico. Posso pegar uma água, gente? Pode, vai lá. Eu acho que eles lembram mesmo, pelo menos é o mais fidedigno, porém... Tem sempre um mais, né? Não, então, o defeito do filme é o Victor Von Doom, cara. Ah, tudo bem, mas a gente tá falando dos heróis. Eu achei que, Não tem o que falar. Realmente é o mais parecido que tem. Não vou nem questionar isso, não. é legal. O plot é legal. Eu gosto da armadura do Doom. Eu acho que a armadura tá boa, mas realmente o Victor Von Doom tem um problema lá. Tem. Nesse ponto eu concordo com você. Tô bocejando, desculpa, viu, Não gente? tem problema. Gente, só pra vocês saberem, hoje é dia 31/3/2023. Eu não sei quando é que o podcast vai ir pro ar. Eu acho que até o final de semana deve ir. São 00:12, que é o horário que a gente conseguiu se reunir para gravar isso daqui. Todo mundo aqui é trabalhador, então já viu, né, gente? Todo mundo tá cansado. Então, quando o Pimpolho também falou que ele assistiu, tava na live ontem, foi ontem dia 29, porque já passou da meia-noite. Não, então, velho, e aí é que tá. Sempre. E também eu posso ser muito chato. Eu falei até isso hoje no meu vídeo. Eu acho que eu tenho que rever um pouco dos conceitos. Eu tô muito chatão. Você tá muito chatão mesmo, Lu. Não, um sempre pouco, fui, tá um né? pouquinho. Eu sempre fui, né, meu? Você me conhece há 30 anos, sabe que eu sempre fui o mais chato. Mas assim, porra, meu, os caras. Vamos pegar o exemplo do Quarteto Fantástico aí que vocês mencionaram, o primeiro. Que é até com o Chris Evans como Tocha Humana. Eu fiquei triste quando ele foi fazer o Capitão América. Eu falei, não, velho, ele é o Tocha Humana, porra. Eu também, na época eu fiquei, mas depois que ele fez o Capitão América... Não, também agora não volta. Pra vocês aí que estão me ouvindo, é o meu filme favorito da Marvel, tá? O First Avenger e o Winter Soldier. São os dois melhores pra mim. Os caras fizeram o Quarteto Fantástico. Acertaram em tudo. Porra, mano. Custava acertar no Doutor Destino, que é muito foda. Vão lá e cagam no cara inteiro, bicho. É foda isso, meu. É foda isso daí, meu. Cagaram no cara pra caralho, velho. Porque aquele Doutor Destino é uma bosta. Mas hoje você tem essa noção, ou quando você era criança e assistiu, você já tinha essa noção que tava uma bosta? Eu não era criança naquela época, né, velho? Caralho, eu já era um fã adulto, pô. Não, verdade. Você já tinha 45 anos nas costas e sabia tudo. Aquele filme lá é quanto? É 2007? Não sei, é só a gente procurar, ué. Eu acho que é 2007 esse filme. 2005, 2007, sei lá, meu. Eu já, porra, meu, todo mundo já conhecia o quarteto, caralho. 2005. 2005. Você então. É foda de data, não dá pra competir com você. Então, meu. E aí, porra, velho, era só ter seguido aquilo, velho. Segue o que é o Victor Von Doom, velho. É que esse fanservice, tudo baseado em fanservice. E fanservice fode com tudo. Mas é pra vender, é pra ganhar, velho. É óbvio que isso vai acontecer, entendeu? Exatamente, mas você torna tudo superficial. E aí, pegando essa parada do superficial, que a gente vai falar daqui a pouco de RPG. Por que o RPG hoje tá superficial? Por isso. Concordo. Tudo virou descartável. Tudo, não tem mais a caracterização daquilo, a proposta profunda do que é pra ser. Mas a vida tá descartável, esse é o grande ponto, tudo bem, né? concordo com você. Então, mas eu tô adicionando, a vida tá descartável, então pra gente isso ainda não é nossa realidade, né? Mas em países bem mais envolvidos como Coreia, Japão, China, eletrodoméstico, essas coisas são extremamente descartáveis, os caras preferem jogar fora do que consertar. Então, concordo, sim. A gente tá numa época realmente de tudo é descartável, tudo é reciclável. Só que o problema disso daí é que a gente tá, teoricamente, teriam que ser coisas materiais, né, meu? O que ficou são coisas morais. Sim. É o sentimento, é o gostar. O gostar que eu tô dizendo é o seguinte, porra, você gosta de uma obra, velho. Você tá lá, você cresceu vendo HQ da DC, da Marvel. Você quer ver aquilo. Aquilo não pode ser descartado. Entendeu? Aquilo não pode ser mudado, como se não fosse nada. E é o que tá acontecendo. E tá acontecendo no RPG, isso daí. A gente viu. Você mais do que todos aqui sabe disso daí. Porque quando você fala aquela expressão, grupo Peter Parker, não sei o quê, eu imagino como deve ser, Kojá. Porque eu não participo disso. Eu participo do nosso grupo.
caras que jogam RPG há 30 anos. Já entramos nesse assunto? Já. Tá entrando já. É um Então, gole assim, d'água pra gente mudar de assunto, senhor então- Leonardo. Caraca. Então eu tô acostumado com seriedade. Vocês são testemunha, eu joguei com um personagem 25 anos, pô. Caralho, quer mais seriedade que isso? Hoje, velho, a gente tem até um player que tá no nosso grupo que tem uma mentalidade que tudo é descartável, velho. Ele vive quase perdendo personagem. Isso é uma mentalidade falha, porque isso o jogo traz pro player e o player trata o jogo assim também, né? É uma troca. E é triste isso. Eu acredito que todos têm seu espaço, tá? Uhum. Quando que você coloca que é falha, eu respeito você. Ela é falha para o que você acredita. Sim. Eu acredito que todos têm seu espaço, todos têm suas vontades, seus desejos. Então, quando vocês falam desse grupo mais comédia, que gosta de fazer comédia, eu entendo que é um tipo de jogo. Um estilo. Um estilo, isso. Sim, é um estilo de jogo. E não vou negar, eu me divirto nesse jogo, mas é porque eu sei que a proposta desse grupo e desse jogo é isso. Entendeu? Tudo bem. E também faço piada, e também entro na brincadeira. É Aí divertido. Sim, porque Mas- fica uma coisa... Mas por que mais- que é divertido? Porque eu jogo, né, outras mesas, e eu tenho uma mesa, que é a mesa que a gente joga, já há 1000 anos, que é um... pegar outra água. Um segundo. que é um RPG mais denso, é um RPG mais visceral, a gente pode chamar assim. É um RPG onde você chora na mesa, se expõe, né? Mas isso eu também acredito que também tem um ponto, agora que a gente entrou nesse assunto, tem um ponto importante. Isso talvez só aconteça porque a gente se conhece há muitos anos. Você não vai interpretar um personagem e chorar na mesa na frente de um cara que você nunca viu na vida. Ah, mas eu acho que, por exemplo... A galera não conhece esse estilo. Essa é a minha opinião. A galera, como tudo... Posso ser chato agora? Já interrompeu o Luciano, né? Fazer o quê? Ah, então segue aí, desculpa. Não, pode falar. Eu dou aula... Uma das aulas que eu dou é desenvolvimento e crescimento humano, beleza? O estudo do ser humano como um animal que ele é, o Homo sapiens sapiens. Certo. E uma das coisas que fica muito nítido, ainda mais na área, né, de educação física, é o seguinte: quando estimulado, o ser humano se desenvolve ou mais rápido ou além do limite. Então ele tem lá um limite dele que ele se desenvolveria normalmente, sem muitos estímulos. Quando você coloca mais estímulo nele, ele se desenvolve muito mais rápido. Então, um exemplo, tem uma experiência com 2 bebês gêmeos. Um bebê foi super estimulado a engatinhar, o outro nada a engatinhar. O bebê que foi super estimulado a engatinhar, com o passar do tempo, foi o primeiro a levantar e andar, e o segundo, o gêmeo, demorou muito mais para poder começar a andar de forma bípede. Então eu acho que quando a gente estimula... Muito mais, mas dentro daqueles 9 meses intrauterinos Sim, extras. Imagina que todos nós temos um desenvolvimento Ele tava normal. no padrão de não estimulado, padrão, é isso. Isso mesmo. Então é assim, estimulado, o bebê começa a andar com 7 meses. Então com 7 meses e 10 dias ele começou a andar, por exemplo. Mas o começo do estudo mostra que o desenvolvimento natural, né, é global para todo mundo. Sim. O bebê do Japão também é igual. Podemos chamar que isso talvez seja o instinto humano, vai. Nesse sentido. Ok. Dentro disso, descobriu-se, isso eu estou falando de estudos de 1930, descobriu-se que os estímulos externos, quando, né, não vou falar hiperestimulado, mas estimulado, acelera muito o desenvolvimento humano. Isso a gente vê muito na área de educação física, né? Você pratica atividade física, você melhora qualitativamente e quantitativamente seu corpo. Então, a galera não foi estimulada a este tipo de jogo. Então, talvez muitos acreditam que o RPG é assim. É só desse jeito. O cara não teve a oportunidade de experimentar e gostar, ou de falar assim, não quero, não gosto. Falou tudo. Oportunidade. Por quê? Aí eu vou dar a minha critiquinha aqui. Eu respeito essa ideia do RPG comédia,
mas eu acho que ele vira um RPG impessoal quando ele fica nesse tipo de ritmo. Porque você não se aprofunda nessa persona que você criou, que é um dos maiores intuitos, é até, né, beira a psicologia isso aí, onde você é colocado na veste do outro. Posso ser chato aqui na minha... Pode, mas você... Você é chato há 25 anos. Eu sou chato, mas o que você tem que, talvez... Quero tentar ser menos um pouco. Mas o que você talvez tenha que pensar, é até uma coisa que eu tava falando com o Luciano antes da gente começar o podcast, é que talvez a pessoa veja como um entretenimento. E como esse entretenimento, às vezes ela quer a diversão e dar risada. Ok? Vou dar um exemplo do pessoal que eu jogo. Tem um rapaz que tá passando por alguns problemas. E ele chega na mesa e às vezes ele não consegue jogar, porque cai conexão, ele tá bem ruim. Porque não sei o que lá. Mas teve alguns outros 2 dias que ele falou assim: gente, eu quero pedir desculpa pra vocês, porque eu dormi aqui enquanto a gente tava jogando, mas foi a melhor sessão que eu tive em tanto tempo. Porque o cara tá passando por um estresse e aquele jogo tá sendo o remédio dele, pra ele poder seguir a vida dele. Então, o que você talvez tenha que pensar é, para uma grande parte, e não para nós também, mas a gente vê o entretenimento de outra forma, talvez para essas pessoas elas veem entretenimento associado com preciso me divertir, preciso dar risada. E não como tipo, posso evoluir, posso aprender, posso me emocionar, posso chorar. E outra coisa que eu tava conversando com o Luciano também, só para finalizar. A gente se conhece há 30 anos. Talvez a gente só tenha chegado nisso porque a gente joga junto há 30 anos, se conhece há 30 anos. E aí eu te pergunto, você talvez se emocionaria e choraria na frente de um desconhecido? Numa mesa que tem 4 pessoas que você nunca viu na sua frente? Talvez você interpretaria como você interpreta jogando com a gente? Eu entendo você, eu entendo seu raciocínio, mas eu discordo, eu falo sim, conseguiria. Então pronto. Porque o que tá importando é o conteúdo. Então peraí, mas Johnny, então peraí. Então você já entrou em contradição, porque se o importante é isso, ser fiel à interpretação, porque é um jogo de interpretação, vamos lá. Então vamos partir do pressuposto que RPG, um cara que joga RPG e não sabe o que significa RPG, já tá errado, certo? É role playing game, perfeito. Exatamente. Então é um jogo de representação. Certo. Você tá ali interpretando. E o cara, ele acha que a interpretação dele tem que ser engraçada. Eu acho que por ser engraçado, eu poderia entender como uma forma de válvula de escape. O cara quer aquele momento pra dar risada, pra ser aloprado. Ok. Só que isso daí denota um pouco do que tá a vida hoje. Tudo levado à brincadeira. Tudo levado sem seriedade. Porque olha só, vamos pegar um RPG hoje... D&D, Dungeons & Dragons. Não, mas qual é a minha contradição? A sua contradição é o seguinte, quando você acha que os caras não estão sendo instruídos ao jeito certo. Não, o jeito certo é o seguinte, existe uma regra. Ninguém precisa instruir o cara. Eu vou dar um exemplo agora, você joga D&D, velho. Você tá num universo onde tem dragões. Onde tem piada nisso, velho? Você tá com um bicho de 30 metros de altura que cospe fogo e queima uma cidade inteira. Você vai dar risadinha, fazer piada? Mas foi a forma que eles foram apresentados. Aí o Rogério falou um negócio aqui em off, que falou assim, o Critical Role. Critical Role era um grupo de amigos jogando, começaram a streamar, aí decidiram jogar no Found Crowding. Qual que era? Você lembra? Vocês sabem? Tá, eles jogaram para esse tipo de investimento, imaginando que atingiriam 100 mil, eu posso estar enganado nos números, tá? E atingiram 1 milhão, algo assim. Eles queriam 20 mil, atingiram 400 mil, algo absurdo eles receberam. E aí, obviamente, pelo jogo deles, isso vem de um outro grupo, que eu vou lembrar o nome, que mestrava em teatro. Vocês já chegaram a ver esse grupo? Não. Antes do Critical Role. Não lembram? Não. Eu vou procurar aqui na internet para falar exatamente esse grupo. Eles mestravam em teatro com plateia. É muito louco, mas é na mesma pegada de piada. Então isso foi sendo divulgado. E aí eles começam a mestrar o jogo dessa forma.
O que acontece? Se eu sou um jovem, eu assisto isso e eu sinto prazer e alegria vendo, obviamente que eu quero replicar isso. Então, o meu estímulo foi ter visto esse tipo de jogo, ter ficado me divertido, dado risada, aliviado, como vocês colocaram. Então, tive uma experiência positiva, automaticamente eu vou ter lembranças do jogo dessa forma. Eu fui estimulado a esse tipo de jogo. Eu posso estar errado, pode existir, eu não vi, mas eu não consigo ver jogos, né, sérios, como a gente fala, onde a proposta é realmente desligar-se do mundo atual e interpretar, como disse o Luciano, se você vai ver um dragão, uma das últimas coisas que você vai fazer é uma piada. Exatamente. Porque se eu for pegar aqueles personagens do Critical Role e jogar no mundo real, que é o que a gente gosta de brincar, né? O RPG real, assim, mais guts, são todos psicopatas malucos. Porque eles fazem piada, eles zoam, eles tiram dentro de uma situação, vendo de cara com o dragão, né? Que a gente falou. Sim. Então eu acho que eu entendo e respeito esse tipo de jogo deles, mas eu acho que é um mau uso da energia do que poderia ser usado nesse jogo mais psicológico. Pronto. Ou um jogo mais sério, não precisa nem ser psicológico. Tá bom, mais sério. O desperdício, o mau aproveitamento. O mau aproveitamento. Pronto. Isso. Mal tá se divertindo? Tá, mas podia estar arrepiando o pelo e de repente tendo dopamina caindo no seu cérebro num nível que você nunca conseguiu. Mas às vezes a pessoa não quer isso. Ok, não, isso eu entendo. Então, Mas aí é que tá, a pessoa pelo não menos tivesse o estímulo pra decidir. Não, mas pera lá, então, aí é que tá, aí chega, aí o A meu pessoa lado... não quer isso porque ela conheceu e não quer, ou ela não quer isso porque ela não conheceu? É essa Não, então, a pergunta. mas aí é que tá, mas vamos lá. Aí chega, o meu lado conservador vem à tona. A pessoa às vezes não quer isso, então ela não tem que estar no RPG. Então Por que quê? ela vá jogar o Free Fire, porque RPG... É que ele vai ser conservador purista. Exatamente. Não, você mas é que você, Lu, você foi apresentado a este RPG. Sim, Que o Léo doutrinou a gente. sim. Agora, se você, quando tivesse lá os 14, Doutrinou é meio 15... forte essa palavra pra um podcast. Pode ser estimulou? Não, porque Doutrinou, a gente foi doutrinou. doutrinado. Doutrinou é uma A gente- manipulação. A gente Pode foi ser doutrinado. processado por você. Tá gravado agora. Procure seus advogados. Eu vou Enfim. falar, eu vou falar. Juninho! Enfim, se você talvez tivesse conhecido o RPG primeiro desse jeito que é hoje, talvez você falasse assim, não, quem joga RPG sério tá errado. Ok, então eu vou fazer uma pergunta pra quem tá ouvindo aí, galera. Você tá certo, coxa. Você sendo apresentado para os dois tipos de RPG, tá, gente? Hoje nós temos nas telas de cinema entrando Dungeons & Dragons, Excelente, excelente. que é um filme de alívio cômico, uma bosta, e você tem o clássico Senhor dos Anéis, que é o RPG que a gente joga. Qual vocês preferem, gente? Você acredita que, eu vou ter que comentar, tava fazendo live esses dias e aí, Excelente pergunta. mas vai cair exatamente nisso, tava Quero ver a conversando... resposta de Tava, quem tava conversando nos com um honra amigo. assistindo. Ó, tava conversando com um amigo e conversa vem, conversa vai, a gente tava falando. E ele tava falando, porra, meu, não. O D&D acho que vai ser uma bosta, porque o filme vai ser inteiro de piada, não sei o que lá. Quero um filme sério, não sei o que lá. Aí o cara no chat me responde assim: o Sky, você lembra do Sky, Léo, que te conheceu na Lembro. Cojacon? Ele responde, ele é muito zoeiro, ele responde assim: quer assistir coisa séria, vai assistir Senhor dos Anéis. Legal, legal. Sim, É legal. exatamente isso que você tá falando, entendeu? Legal. É exatamente isso. E eu quero falar algo mais, galera. Mas é que a gente Mas- ainda mas nem pras entrou pessoas- nesses pormenores, Para as pessoas, né? mas para as pessoas entenderem o tipo de jogo que a gente faz, as pessoas precisam assistir um Gladiador, um Coração Valente, um Boa. Troia. Boa. É esse tipo de jogo que a gente Boa. gosta. A Mas gente é gosta. isso, galera. Mas Uma é isso. amistade, um Galera, jogar RPG é isso, galera. Se você joga Game of Thrones, né? Se você joga um Vampire, vocês vão ter que assistir o filme Drácula de Bram Stoker, Boa. lá como é que é o do Brad Pitt e o Tom Cruise? Entrevista com o Vampiro, Entrevista com o Anne Vampiro. Rice, Vampiro. Anne boa. Rice. Você vai ter que assistir todo mundo. Você tem que Vamos no conteúdo, vamos no Conteúdo. guts. Exatamente, você vai ter que ter uma bagagem, né? Sentar na mesa e falar, quero jogar. É isso que é o RPG hoje. O cara não tem conteúdo nenhum, ele senta na mesa e quer jogar. É por isso que fica esse alívio cômico. O cara joga sem seriedade. Perfeito. Todos são alívio cômico. É isso, é isso. Ué? Desculpa, aquele Matt Mercer, aquele Dungeon Master do Critical Role, ele é muito foda. Ele é muito foda. Eu vejo ele dando jogo
eu fico triste. Eu falo, mano, ele... Ou desperdício de mestre. Eu vejo, eu posso estar errado, mas eu vejo ele... Às vezes, quando ele tá falando algo sério, os caras fazem uma piada, ele faz uma cara tipo, puta merda. Eu sinto isso. Eu falo, ele deve estar pensando isso agora. Que triste. Ele quer continuar na trama. Mas é tanta piadinha que você esquece a trama, você foca então no ego dos jogadores. No ego dos jogadores. Ou seja, você é o John Wick 24 horas. Vai lá. Sim. Todos são um ralé pra você. Velho, eu nem sei se é no ego dos jogadores, porque Não, o que eu vejo... Eu iria no ego. Não, mas eu vou Todos destrinchar... querem um holofote. Vou destrinchar um pouco, você vai entender. Vai lá. O que eu vejo lá é um grupo de amigos que senta pra jogar, e o que eles fazem é a mesma coisa quando junta eu, você, Juninho, Gabriel, Beleza. Leda, e a gente não tá jogando, e a gente começa um a aloprar a cara do outro. Sim. Agora, o que eu vejo é que eles fazem isso dentro do jogo também. Tá bom. Entendeu? Entendi. Então por isso que eu acho que não tem a ver com ego. Eu acho que na verdade verdade eles se nesse caso, reúnem, brincam e tiram sarro de todo mundo como se eles estivessem num churrasco. Que nem quando a gente fala do rabo peludo do Gabriel, fala do Juninho Peixe, entendeu? Perfeito. Sabe? É que nem começa a loucura. Entendi. Mundo Cojamundo, entendeu? Só que aí É uma que tá. conversa, então. Uma coisa é você ter É isso. um RPG talking. Pronto. Não, mas uma coisa é você ter isso dentro de um churrasco com caras que se conhecem há 30 anos. Outra coisa é você ter isso com uma galera que é meio turnover, né? É rotativa. É isso, velho. Não, achei legal, mas eu penso assim, eu não quero no RPG, tá? Estar num churrasco com meus amigos. Não, tudo Eu bem. quero estar em uma taverna, no pé de uma montanha, em uma região fronteiriça, onde tem pessoas de dúbio caráter, olhando pro lado de fora na escuridão, ou pelo menos com a luz das estrelas nos cavalos que amarramos. É isso que eu quero. E não sou mais eu agora. Eu sou um guerreiro já que serviu rápido o exército e já quis vender sua espada. Que a gente pega as coisas, porque o guerreiro ainda se remete àquela coisa do ego no RPG. É aquele fazendeiro vendo a flor branca, símbolo de Dai caindo na neve. Perfeito. Entendeu? E lembra da dama de branco em Vene do que está acontecendo. Exatamente. Foi o Entendeu? que César escreveu sobre o fazendeiro. Puta merda. Sim. É a experiência de poder realmente estar na pele de outro personagem que você criou. Que você está criando, né? Sim. Não é que você criou, você está criando. Então a piada existe, ela vai existir dentro do contexto dele, do Sim. RPG. Sim, porque se ela é usada de forma leviana, nem piada ela é. Ela só atrapalha mesmo. Isso é um argumento que atrapalha. Mas tudo bem, como eu disse, a gosto, todo mundo tem seu gosto. Sim. Eu não quero... A ideia não é destruir o outro RPG, mas é colocar a discussão desse conteúdo. E o que é o RPG, esse role-playing game? Há outros tipos, né? Sim. Há outros tipos de estímulos e Sim. propostas dentro de um jogo que te faz interpretar dentro de um cenário fictício. E aí ele é infinito, né? O cenário. Você pode jogar dentro do filme Inception, você pode jogar no Troia, você pode jogar Miyamoto Musashi, o samurai. Espadachim. Aquela época do Japão feudal ou da China feudal, aí sim a China absurda. É muita opção. E a proposta até como inclusão, porque no RPG, se não há unidade no grupo, ele não cumpre a primeira missão, a segunda. Todos têm que se ajudar. Mas será que esse pessoal, essa leva nova, entenderia isso? Mas se você não der oportunidade pra pessoa experimentar... É a mesma coisa de... Fala uma comida que você não gosta, Luciano. Figo. Por quê? Porque eu não sei, eu odeio. Porque você comeu
engoliu, deglutiu, sentiu um gosto que não te agradou, seja por causa, quando você mastigou, você não gostou da textura, ou seja, porque o gosto é muito doce, ou muito amargo, ou muito azedo, ou o que quer que seja. Sim. Você experimentou. Sim. Então, se essa galera nova não experimentar esse jogo mais sério, ou mais nesse perfil, ele nunca vai poder falar se gostou ou não. Bom, eu preciso falar uma coisa então pra vocês. Primeiro, jovem não presta. Hoje eu entendo perfeitamente por que Jason Voorhees passa o facão neles. Eles são insuportáveis. Então assim... Você já foi assim, né? Eu ia falar isso, como nós já fomos. Exato, mas... Eu devia ser algo insuportável. Acho que se eu viajasse no tempo e me visse jovenzinho, eu me esbofeteava. Cálice. Eu sou insuportável hoje, com 45 anos. Você ainda é jovem, é o jovenzinho do portal. Eu sou o velho já. Eu posso falar pra vocês, moleque jovem, que vocês são chatos pra caralho. Joga o RPG corretamente, molecada. Não me irritem. Pare com isso. Não me irrita. É isso, não me irrita. Isso. Não me irrita. Ou será que tem a ver com a idade também? Eu acho que sim, porque a gente amadureceu muito. Mas o nosso jogo nunca foi... O nosso jogo sempre teve piada, né? Tinha momentos lá que a gente ficava Peter Parker na mesa, mas você chamava atenção, alguém chamava atenção, a gente voltava. Sim. A gente sempre Verdade. teve isso. Esse jogo foi evoluindo, exatamente. Né? Mas ele nunca foi, por exemplo, como alguns jogos... Eu joguei uma vez uma mesa com um pessoal... que não é o pessoal que eu jogo com o Temujin, que são os meus amigos de World of Warcraft. Foi uma mesa até te mandei, de um rapaz que ele cobra, é um mestre, entre aspas, não sei se o termo é profissional, mas enfim, é um mestre profissional. Um cara muito legal, muito gente boa, muito educado, me ensinou tudo. Mas a mesa era o tempo todo piada, entendeu? Tá. Eu não curti muito, e eu nem... fazia punchline atrás de punchline. Não fazia... Não, total, velho. Total, entendeu? E tudo bem. Tinha momentos que eu fazia piada também, tinha momentos que nem eu falei, eu me adapto ao jogo. O Costinha entrava às vezes. Você contribuiu pra essa merda. Claro, contribuo. Eu tô imaginando o Costinha entrando já no meio da cena e fazendo... De tão escrachado de piada que era o negócio. Ninguém vai saber quem é Costinha, senhor Leonardo. Puta, professor Raimundo de 1900 e tralalá, Chico Anísio, e aí no auge. Não, então, e vai entrar outra coisa que é triste, né, Léo? RPG tá piadista. Agora, se você fizer uma piada mais pesada, aí, maluco, vira crime, entendeu? Aí te tira lá do meio do mundo de ficção e te põe dentro da cadeia, né? Exatamente. Puta merda, hein? Aí o RPG virou realidade. Aí, fantástico, é isso que vocês sempre quiseram. Nossa senhora. Nossa, eu já sei como sair desse ataque mágico aí. Do woke. Silêncio. Fico calado. Silence. O cara fala, você não vai falar nada? Eu vou fazer até linguagem de sinal. Sou mudo. Exatamente. O maior poder que tem hoje é o silence. É o silence. Silence. Acabou, velho. É um feitiço. Luzinho já tá dormindo, né, Luzinho? Não, tô de boa aqui. Pensei que você já tava dormindo. Meninos, nós estamos com 1h15 de podcast. Valeu. O Léo falou, não, 1 hora é suficiente. O papo vem, o papo vai. Eu queria terminar com uma sugestão. Né, em vez da gente se apresentar, dar tchau, com uma descrição do Léo. Do mundo do Léo. Bora. Vixe. Bora. E a gente finaliza. Foi surpreendido. Bora, Bill. Foi surpreendido. Bora. Vamos dar só a conclusão dessa conversa, né? Não, podcast não precisa ter conclusão. Seu estilo, né? Ah, não quer conclusão? Não quer? Pode. Não, por favor, amarre. Todos têm seu estilo. É importante conhecer outros estilos. Né? O da piada já entendi. Nossa, você falando assim agora parecia a propaganda daquele cigarro free, velho. Fala. Tem seus estilos. E cada um com seu estilo e você com seu próprio. Exato. Cada um na sua. Para, velho. Não, é que eu penso sempre que é importante você frisar que você está ouvindo o outro.
Você está querendo entender o outro. Sim. Senão vira tudo falácia. Tudo é... Eu acho que é isso, é o certo. Não, você sempre tá aberto a uma discussão construtiva. Desde que você possa argumentar com as pessoas. É isso. Mas termina de amarrar o que você tá fazendo. Ou o Luciano fudeu a sua amarração. O Luciano, ele acabou com a história. Tá bom. Então fuma um free que tá tudo beleza. Sim. Nossa senhora, eu fui chatão agora, né, meu? Desculpa aí. Foi chatão. O que eu tenho a dizer, então, pra amarrar é o seguinte. Ixi, vai vir piada, velho. Conheço o Johnny há 30 anos, velho. Vai vir bosta. Vai. Não, ia vir, mas você de novo me cortou. Acho que podia De já novo dar boa você noite, foi já. chatão. De novo você Perdeu foi a chatão. descrição. Perdeu a descrição. Descrição eu acho bom ser no jogo. O Johnny agora não vai estar inspirado. O Johnny não se preparou pra isso. Caralho. Não me preparei, mas eu posso dizer uma coisa. Pô. Vai vir Olha lá, bosta. piada de novo. Ele para, ele fica pensando. Em um continente onde muitos achavam que era o continente dos vilões, do mal, que todos os holísticos eram maus, eram os filhas da puta sacanas. Deste continente, um paladino e um cavaleiro. Um paladino e um cavaleiro do meio de Holy. Quem diria? Vilões? Não. Um já tem ares de herói e benfeitor. O outro, leal até a morte. Que piada de taverna dizer que entre os holísticos existem heróis. Mas até na intensa Dergemon, o mundo de Minlord está sempre a surpreender. Não só na sua história, mas também em seus protagonistas. Obrigado, senhores. Boa, Aí toca velho. a música do Conan no tan 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 Muito bom. tan 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 tan. Muito boa essa descrição. Parabéns, meu mestre. Você, como sempre, consegue deixar a gente muito feliz, completamente satisfeito. Boa. Viu, molecada da RPG que gosta de piadinha? Isso é RPG. O que vocês fazem é encontrinho pra dar risada. Melhor vocês não jogarem e tomar cerveja. Bando de bobão. Vai comer o churrasco, pelo menos sem encher a barriga. Exatamente. Exatamente. RPG é pra você encher a alma, irmão. Pronto. Boa. Considerações finais, senhor Leonardo? Já dei, né? Então, ótimo. Boa noite. Senhor Pimpolho, considerações finais? Quer falar onde as pessoas te encontram, canal? Quer Eu falar gostaria dos seus muito de- amigos e tudo mais? Eu gostaria muito de agradecer o seu convite, o seu projeto novo, Cojica. Muito bom esse podcast. Isso é um alívio pra gente, né? A gente colocar aqui o nosso conteúdo. Pra quem gostou aí desse velho chato aqui, pode me seguir no YouTube. Meu canal chama-se Pimpolholand. Lá vocês vão ter um cara que tem uma opinião nua e crua. E lá tem também o meu endereço para as outras redes sociais. Eu faço parte da Liga Nerdola. Então, galera, tamo junto. Bora. Esse podcast aqui, quem manda é o Koja. Mas ele vai colocar datas aí pra gente. Vai ser um negócio legal. E tamo junto aí, gente. Muito obrigado aí. Obrigado ao Léo, obrigado a você, Cojica. Tamo Beijo. junto. Beijo. Um beijo pro meu pai, pra minha mãe, pra você, Xuxa. Babaca. Deixa eu finalizar então. Galera, obrigado pra todo mundo que assistiu e ouviu o podcast. Não esquece de curtir, compartilhar. Se puder indicar esse vídeo pra alguém, eu agradeço demais. Gosto de podcast, gostou dos assuntos, concordou, não concordou, deixa o comentário aqui embaixo, a gente vai conversando. Obviamente, se você xingar, também vou te xingar e vou te banir aqui do canal, né? Como se isso não fosse acontecer. Mas fica livre aí pra falar o que quiser. Mentira, não vou banir ninguém. Quer xingar, xinga. Problema seu. Não esquece de indicar realmente esse vídeo pra ajudar o canal aí a crescer. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite pra todo mundo. Um bom dia, uma boa tarde, um beijo. E até um próximo vídeo.